Bom, quando a gente fala de uma produtividade tóxica, isso está muito presente na nossa sociedade, né? A ponto da gente se sentir culpado quando a gente não produz. As pessoas se sentem culpadas por relaxar, é como se folga, tá de folga, é como se não fosse recuperação aquilo, né? As pessoas que trabalham muito, elas também se orgulham disso, tá? Sabe, aquilo lá é um status, tá o tempo em tempo trabalhando, sabe? É como se você fosse muito assim, socialmente muito competente, muito requisitado, ganhando muito bem, né? E isso leva para a culpa do que tem alguém fazendo mais do que eu. Então a gente vê muitas vezes falando assim: trabalhe enquanto os outros estão dormindo, né? Trabalhe enquanto os outros estão dormindo. Então isso aí se distorce um pouco a realidade das coisas. Só que tem momentos da vida, meu amigo, que você vai se dedicar mais para algum papel que você tem que fazer. Então, você tem uma meta financeira, né? Você está no mercado de trabalho, você é jovem, você quer se empenhar, você quer fazer o máximo e aproveitar aquilo. Mas não pode ser a vida toda assim, meu amigo, não pode ser a vida toda assim. A gente precisa de equilíbrio na vida, para a gente ter performance, produtividade, realizações. A gente precisa de equilíbrio, e o equilíbrio não é todo dia. Vai ter dia que você vai fazer mais de alguma coisa, mas não pode ser algo muito tempo assim, constante, muito tempo. Por quê? Porque isso te leva à exaustão. Nós somos humanos, tá? Como se a gente fosse de ferro, como se nós fôssemos máquinas. Nós somos humanos. A gente não tem opção de não quebrar. Uma hora a gente quebra, né? Então você tem atletas hoje que se treina muito e quebra fisicamente. Você pode ver por aí. Eu falo muito de uma lesão mental. A gente quebra muito mentalmente também. Por quê? Porque a gente não tem, sabe? A gente não respeita, não está preparado para reconhecer sinais de que a nossa mente está pedindo o quê? Está pedindo respiro, né? A gente ignora muitas vezes. Por quê? Porque você viu o outro produzindo, você aprendeu que você tem que produzir mais que o outro, né? Que você tem que fazer mais do que a outra pessoa está fazendo. Então cada vez mais as pessoas acordam mais cedo para atividade física, cada vez as pessoas conseguem fazer mais coisas do que eu, do que você. Isso gera o quê? Isso gera uma pressão psicológica, uma pressão absurda. A gente está falando isso de um ser humano normal, não de um atleta. Pessoas comuns, assim, do nosso dia a dia, né? Aí você pergunta assim: André, sabe, como uma pessoa que está quebrada mentalmente, quais são os sinais, André, de que vai acontecer isso? Que a pessoa pode perceber na vida dela, depois que acontece, como é que ela sabe o que aconteceu? O que eu preciso fazer para mudar? Bom, por exemplo, a gente precisa estar atento ao nosso organismo, à nossa mente, ao nosso, vamos dizer assim, ao nosso bem-estar do dia a dia. Então, por exemplo, se você começa a perceber que você está com excesso de cansaço, que você está perdendo a motivação, você está perdendo o prazer nas coisas que você faz, você está começando a ter muitas falhas, está sendo muito doloroso, está sendo difícil você realizar coisas que antes você fazia com mais naturalidade, você não tem mais disposição para aquilo. Aquilo começa a te preocupar, você começa a perder noites de sono, você começa a ter pensamentos muito assim intensos sobre aquilo te irrita, você começa a ficar com um humor muito instável, você muda a forma de você tratar as pessoas, de se relacionar com as pessoas, você se isola mais. Então, são vários sinais ali que você às vezes negligencia em busca dessa produtividade tóxica. Por que eu digo tóxica, né, meus amigos? Por que eu digo tóxica? Se for uma vez ou outra, você fala assim: pô, foi aquele pico que eu tive de performance, de produtividade. Por quê? Porque eu tinha algo para fazer ali. Agora, se a gente percebe que isso está contínuo, a gente tem que olhar para o nosso estilo de vida. Por que eu digo isso? Não é por frescura, não, meu amigo. Não é por frescura, é porque é bonito, não. É porque vai quebrar lá na frente, vai desgastar. O que é quebrar lá na frente? É você começar a prejudicar a sua saúde. Tá entendendo? E quando a gente fala de saúde, a gente fala de uma conexão muito real entre saúde física e mental.
É quase impossível separar um do outro. Então, quando você começa a pagar com a tua saúde, as consequências elas são muito piores. Por quê? Porque sem saúde você não vai produzir nada. Não existe performance sem saúde. Então, preservar a nossa saúde é garantir a nossa performance constante. E a gente conseguir garantir o quê? Que a gente vai performar de mais tempo. Quando a gente fala de limite, o que é o limite? O limite é a nossa zona de segurança. Tá entendendo? Vamos lembrar de novo, nós somos humanos, certo? Já falamos lá, nós somos humanos. Então, a gente não tem opção se a gente vai quebrar ou não. A gente vai quebrar. A gente tem que evitar que isso aconteça. Por quê? Porque senão a gente quebra. Quando eu digo quebra, a gente tem essas travas em algum momento da vida. Então, se a gente está percebendo isso, a gente tem que dar uma reduzida e falar assim, calma, o que está acontecendo? Né? O que essa emoção quer me falar? O que isso está me dizendo? Né? É olhar para aquilo que a gente sente. O que esse pensamento está querendo me dizer? Por que eu estou assim? Né? Por que eu estou me deprimindo? Por que eu estou perdendo prazer? Né? Vontade de viver. O que está faltando na minha vida? O que falta nos meus dias? Né? Para que seja mais prazeroso, para que seja mais gostoso o meu dia. O que se eu fizesse deixaria o meu dia mais leve, o meu trabalho mais leve? Então a gente começa a trazer para a gente um pouco desse olhar. Tá entendendo? Imaturidade. Você pergunta assim, André, imaturidade seria imaturidade? É difícil definir, mas o que significa para você imaturidade? Né? Eu pergunto para você, mas eu respondo para você. Isso é mais uma calma que a gente tem diante da situação, meu amigo. É quando a gente consegue lidar com as coisas com mais serenidade, sabe? Com mais paz, com menos ansiedade, né? E entender aquela situação e entender como parte da vida, como algo que é só a gente saber lidar com aquilo. Então, eu olhar para aquele momento, tá entendendo? Olha para aquele momento não sendo aquele momento. Mas como assim, André? Não estou entendendo. Pô, você está distante daquilo assim, ó. Você olhar e falar assim, o que eu posso fazer agora? O que tem que ser feito agora, né? Sem você se perder naquilo, naquela euforia. Então acho que maturidade, para responder mesmo, maturidade é mais ou menos isso aqui, olha só. Estou dizendo em questão para mim, né? Isso faz sentido. Talvez você até discorde, você que está aí. A impressão que, tipo assim, você tem que simplesmente fazer, agora eu vou ser maduro. Tem que ter passado por várias questões na vida de novo. Ou da melhor forma possível. Mas olha só, é uma coisa que precisa de você tomar umas porradas na vida, às vezes. Né? Você bater a cabeça. Isso vem com experiência, para resumir. E experiência não está relacionado com a idade. Experiência está relacionado com aquilo que você viveu. Você vai encontrar pessoas com 80 anos que teve menos experiência do que você. A maturidade aí. Né? Você vai conhecer pessoas com 100 anos que não trocou ideia como você trocou com outras pessoas. Né? Então não está relacionado com a idade, a maturidade. Eu acredito com a forma que a gente conseguiu aprender na vida ali, sabe? Com a forma como a gente olha para aquilo ali e vê que aquilo ali é um fragmento, aquilo ali é um acontecimento, aquilo não é a nossa vida, aquilo é algo que está acontecendo. E como a gente pode lidar com aquilo ali, tá entendendo? E o que ajuda muito as pessoas também é perceber o quê? É perceber que as pessoas são capazes de resolver quando acontece alguma coisa inesperada. Porque o medo faz... O medo das pessoas é que vai acontecer alguma coisa e não vai saber. Isso é inconscientemente, cara. As pessoas se viram, elas têm que se virar. Elas têm que se lidar. Quantas coisas aconteceram na tua vida que você achou que não ia dar conta lá atrás e você deu conta? Toda a vida, todo dia, toda semana, às vezes acontecem coisas, tudo que você passou, olha onde você chegou. Então eu te pergunto, você tem muitas habilidades dentro de você e é com elas que você vai dar conta, porque elas são suas. Essas habilidades são suas, tá entendendo? Então é a gente olhar para os nossos pontos fortes, para as nossas competências, né? Às vezes você fala assim, André, quando a pessoa sente, quando ela é incapaz, que ela não se sente confiante, segura, né, para fazer aquilo nas habilidades dela. Bom, aí a gente resgata, meu amigo, quais são os seus momentos mais difíceis da vida, o que você passou na vida.
Como que você passou por esses momentos difíceis na vida, na sua vida? Todo mundo já passou por momentos difíceis. O que tirou você daquela situação? Você lembra? O que tirou você daquela situação? Vai pensando.